E eu gosto de falar de uma forma simples, desmistificando, existem muitos mitos. Nós vivemos em estado de hipnose. A questão é qual estado de hipnose eu estou vivendo. Me contando uma história que vai fazer a minha vida ser preto e branco, cinza, ou vou me contar uma história onde eu consigo ser uma versão um pouco melhor de mim. Estando lá na mentoria, você falava que o seu sonho era fazer o maior evento, maior audiência, né? Sobre hipnoterapia do mundo, não só do Brasil. Ter visto o tempo passar e ontem você ter falado, cara, aquilo que eu queria, eu consegui. Cara, pra mim foi muito gostoso. Eu gosto muito de testemunhar as vitórias dos meus amigos. Entendendo que eu estou contribuindo definitivamente para a vida de alguém, é o que me faz vender com muito mais confiança e sabendo que eu tô fazendo um trabalho bonito. Todas as vezes que alguém compra, essa pessoa fica mais feliz do que eu ao vender. Se você digitar Instituto Romani, vai no Google, tem mais de 1000 avaliações, 5 estrelas de média. E como que isso é possível? E a gente escreveu uns textões gigantescos assim, imagina se eu não tivesse vendido para essas pessoas. Negócios que foram salvos, relacionamentos que foram salvos, pessoas que recuperaram a saúde, pessoas que começaram a acreditar nelas mesmas. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Romani Souza. Ele é fundador e líder do movimento transformacional. Romani, se apresenta aqui pra galera do VDcast, amigo. Primeiro, um prazer estar aqui com você, meu amigo. Sempre aprendo muito com você, Vitor. E estar aqui, tenho certeza que vai ser um aprendizado mais uma vez para mim. Meu nome é Romani, eu nasci em São Gotardo, uma cidadezinha, na época tinha menos de 30 mil habitantes. Hoje eu moro no interior de Minas, Patos de Minas. Pai, também, nossa, melhor coisa do mundo para mim, minha esposa, meu filho, minha família. Eu criei uma plataforma na área da psicologia, do desenvolvimento humano, através de um movimento de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Comecei ensinando hipnoterapia, hipnose. Esse foi meu core durante muitos anos, dando treinamentos presenciais por todo o Brasil, chegando a dar mais de 35 turmas dentro de um ano. Para quem fizer conta, isso daí é praticamente uma por semana, porque o ano tem, se eu não me engano, 52 semanas, alguma coisa assim. Então, sem parar. Todo final de semana, fora Natal, Ano Novo, o resto estava em treinamento. Depois eu criei uma plataforma online, ensinando inicialmente hipnoterapia, depois eu fui adicionando todas as coisas que eu vi na faculdade de psicologia, trazendo excelentes professores, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, outras áreas da psicologia, não com o intuito de concorrer com a faculdade, mas no intuito de quem quer se aprofundar, aprender psicologia e às vezes não tem tempo para poder fazer uma faculdade, ou até quem já fez uma faculdade, poder se aprofundar de forma a poder rever quantas vezes quiser, exemplos de atendimentos reais. Criei essa plataforma, chegamos a mais de 4 mil usuários simultaneamente. Que demais. Fizemos o maior evento de hipnose do mundo, com mais de 15 mil pessoas ao vivo simultaneamente. E depois criei a mentoria, com a sua ajuda, Vitor. Hoje temos mais de 120 mentorados e vivo uma vida leve. Amigo, pra mim é fantástico ouvir isso, porque quando eu te conheci, já tem muitos anos, né? Sim. A gente se conheceu em que ano? Eu acho que eu vi você a primeira vez em 2016 no evento do Fórmula. Foi? Achava que era do mundo do Bruno Giuliani. Aí depois eu te vi... Não, eu te encontrei no evento do Fórmula em 2016. Meu Deus do céu. E depois eu te vi, acho que no evento do Bruno Giuliani. No Rio de Janeiro, Niterói. Em Niterói, foi esse. Isso eu lembro bem. Foi essa mesmo. Só que aí foi dali que depois eu entrei pra mentoria. Você fez a minha formação. Sim, eu fiz, cara. E pra mim foi muito chocante, porque eu tinha uma atração por isso, mas Isso foi em 2017. Foi 2017? Meu Deus do céu. Amigo, a gente tá ficando velho, né? Porque a gente tá gravando isso aqui, só pra datar, né? A gente tá em outubro de 2025. Então, outubro já? Não, setembro. Meu Deus, que dia que é hoje, irmão? Setembro. Setembro? Tá, agora Deus. Então, é setembro de 2025, mas eu não sei se esse episódio sai em setembro ou outubro de 2025, mas a gente tá gravando em setembro de 2025. Cara, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Romani, tem 8 anos, cara, que a gente se conhece. E se você somar lá atrás, quando você me viu no evento do Fórmula, tem mais tempo ainda. Cara, a vida, ela passa, né? E é muito louco ver isso, porque eu só sinto a vida passar dessa forma, quando eu comparo com alguma coisa do passado. Porque eu tô num presente contínuo, né? Tipo,
Ontem foi ontem, amanhã é amanhã, mas, cara, eu tô sempre no presente, né? Quanto mais a gente fica no presente, mais saudável a gente é, né? Tem gente que tá muito plugado no futuro de uma forma positiva, é um sonhador. O cara que tá plugado no futuro de uma forma negativa é um ansioso, né? O cara que pensa no passado de uma forma ruim, sei lá, tem algum tipo de arrependimento ou luto. O cara que pensa no passado de uma forma boa tem um saudosismo esquisito. Eu aprendi a ter um carinho pelo presente. Então, eu não vejo o tempo passar. Eu não tenho uma ligação com o tempo, cara. Isso é uma coisa muito esquisita. Quando alguém me pergunta de data e tudo mais, ou há quanto tempo que eu faço tal coisa, pra mim é bastante desafiador. Então, eu não poderia imaginar que 2017 é muito tempo, amigo. E ali eu entrei na mentoria em 2018 e fiquei acho que 5 anos e meio, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Depois subiu pro Master ainda. Vamos contar essas histórias. E eu quero trazer um ponto, porque você é um cara que é raiz. Você é um cara que, cara, fez treinamento presencial para salas tão pequenas quanto? Quantas pessoas? Já a primeira turma que eu fiz tinha 6 pessoas. Para 6 pessoas. Bem petit comitê. Não é porque era super exclusivo high ticket, é porque não tinha capacidade de venda, né? Exatamente. Eu tava num lugar pequeno e ali já era incrível ter aqueles 6. E já conseguiu ter quantas pessoas no evento presencial e quantas pessoas no online? Eu já no presencial coloquei 350 pessoas. O que é incrível. Então você viveu salas pequenas, você viveu salas com centenas de pessoas e no online você alcançou milhares de pessoas. Não é a sua primeira participação aqui no VDcast. Você participou lá atrás, quando a gente fazia remotamente, né? E eu lembro que naquela altura, você, não sei se naquele episódio você chegou a falar isso abertamente, mas estando lá na mentoria, você falava que o seu sonho era fazer o maior evento, com a maior audiência, né? Sobre hipnoterapia do mundo, não só do Brasil, do mundo, né? E, cara, ter visto o tempo passar e ter te encontrado ontem, né? Por sorte. E ontem você ter falado, cara, aquilo que eu queria, eu consegui. Cara, pra mim foi muito gostoso. Eu gosto muito de testemunhar as vitórias dos meus amigos. E isso foi intencional. Você desenhou isso, né? Fala um pouco disso, amigo. Basicamente, eu tinha isso na cabeça, tanto que quando foi fazer, a Lorena falou, cara, você tá louco, porque precisa de orçamento de tráfego, não é simplesmente, vou colocar 15 mil pessoas ao vivo, aleatoriamente isso vai acontecer. É todo um trabalho de muito tempo de preparação para que um evento assim aconteça. Então foi muito intencional, eu fiquei muito feliz quando aconteceu. E pensando em todas as pessoas que puderam conhecer a metodologia, eu recebi literalmente centenas e centenas de mensagens, se não milhares, de pessoas agradecendo dos mais diversos tipos, pessoas que saíram da depressão, que ajudaram os filhos, pessoas que se conheceram melhor, que resgataram suas empresas, tudo é pessoas que estão por trás de qualquer resultado. Então, ver isso foi muito gratificante. E eu gosto de falar de uma forma simples, desmistificando, existem muitos mitos, a ideia que algumas pessoas têm como se fosse pecado. Não, eu gosto de dizer, nós vivemos em estado de hipnose. A questão é qual estado de hipnose eu estou vivendo. Eu estou vivendo, me contando uma história que vai fazer a minha vida ser preto e branco, cinza, ou vou me contar uma história onde eu consigo ser uma versão um pouco melhor de mim. Tem uma história... Vou para explicar um pouquinho. Quando eu falo sobre hipnose, para quem está assistindo e talvez não tenha familiaridade com o assunto, pensa no seguinte sentido. Você o tempo todo vive em algum estado hipnótico. O seu corte de cabelo, o jeito que você anda, o jeito que você fala, a língua, tudo o que você faz, existe uma lente pela qual você enxerga o mundo e que eu estamos hipnotizados. Então, quando eu falo eu vou ajudar a hipnotizar alguém, não significa controlar a cabeça de alguém. Nem existe isso, Nem né? existe isso. É ajudar a pessoa a ganhar o controle. Tem muito mais a ver com ganhar o controle da própria vida do que perder ou alguém entrar dentro da sua cabeça. E no meio disso, tem muito fundamento em psicologia, tem muita... E falando um pouquinho sobre isso, nós passamos por desafios durante a vida, é comum. Algumas pessoas vão lidar com aqueles desafios, vão crescer, vão transformar aquilo em coisas boas de alguma forma, por mais tristes e desafiadores que sejam. Outras pessoas vão demorar mais tempo. Eu gosto de dizer que as coisas acontecem por 2 motivos. Ou vai acontecer uma das 2 coisas. Ou eu vou ficar em aprendizado ou em evolução. Como assim aprendizado ou evolução? Se alguma coisa acontece e eu não aprendo, eu vou continuar ali até aprender.
E às vezes vai demorar mais tempo. E pode ser que vai doer um pouco mais até aprender. Ou, se eu dou um jeito de evoluir, eu vou conseguir ir para um próximo nível, transformando aquilo em algum para quê, ao invés de um porquê. Como assim? O porquê é quando eu olho para trás e fico remoendo. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Tudo bem se perguntar por quê. O ponto de desafio é ficar só se perguntando por quê e não sair daquilo. Porque o aprendizado é necessário. Só que se eu ficar muito tempo nessa fase só do aprendizado, sem passar para a evolução, aquilo vai me doer demais. E quando eu falo dessas questões envolvendo psicologia, hipnoterapia, é muito essa forma de enxergar o mundo. Eu passei recentemente pela perda da minha irmã, que é a pessoa que, assim... Sua melhor amiga. É uma pessoa que, eu aprendi muito com ela, eu cresci a minha infância. E tem uma história que eu gosto de contar, Vitor, que é a seguinte, e talvez alguém perdeu algum ente querido em casa também, talvez você que está assistindo, não sei, sua mãe, seu filho, a minha irmã, eu cresci junto com ela, ela é a pessoa mais incrível, para ter uma ideia, assim, ela era forte e ao mesmo tempo muito doce. Ela me ouvia extremamente, eu já viajei com ela pelo mundo, já fiz mochilão na Europa com ela, andei pelos Estados Unidos com ela, coisa de irmão, não tem nem... A gente pegava... Quando eu entrei no Fórmula de Lançamento, eu e ela compramos junto o Fórmula de Lançamento. Eu fiz o primeiro 6 em 7, ela fez o primeiro 6 em 7, então foi muito interessante. Eu entrei na faculdade de psicologia por causa dela. Eu não teria feito psicologia. Parceiros na vida, né? E para entender o quanto isso... Por exemplo, esse evento, nada disso teria acontecido se não fosse ela na minha vida. Desculpa, porque às vezes... Mas pensando aqui, o evento, as 15 mil pessoas, elas não teriam conhecido tudo que eu passei ali se eu não tivesse aprendido psicologia, se eu não tivesse aprendido depois a hipnoterapia, assim por diante, que veio da minha irmã me passar, Romane, eu acredito, faz psicologia, eu vou fazer, vem comigo. E o que aconteceu foi, falando um pouquinho disso daqui, falando um pouco sobre visão de vida, tem uma história, brevemente, posso contar assim... Por favor, fica à vontade. Uma metáfora. Eu gosto de contar essa história, que é o seguinte, existia uma montanha que ficava no alto, tinha uma vila e tinha uma montanha ali, e no alto dessa montanha ficavam 3 árvores. Essas 3 árvores, bem lá no topo, eram bonitas, assim, bem robustas. As pessoas passavam, olhavam para as árvores e pensavam, nossa, que lindo ver aquelas árvores ali no topo da montanha. Essas 3 árvores tinham um sonho, cada um tinha um sonho diferente. A primeira árvore, ela tinha o sonho de um dia se tornar um baú do tesouro, que poderia ser carregado por reis, por rainhas, e ser lembrada de alguma forma como sendo de valor, de importância. A segunda árvore tinha um outro sonho diferente. Ela tinha o sonho de se tornar um grande navio, que ela pudesse ser cortada, se tornasse um grande navio e carregasse também pessoas importantes, reis, rainhas. E a terceira árvore, ela tinha um sonho diferente das outras. Ela queria lembrar as pessoas das belezas do mundo, queria lembrar as pessoas da presença de Deus. Estando lá no alto da montanha, ela acreditava que aquilo inspirava as pessoas e que de alguma forma conectava com a natureza e com a presença de Deus. E esse era o objetivo dela, ficar ali no alto da montanha e fazer as pessoas se lembrarem das coisas maravilhosas do mundo e da presença de Deus. O tempo foi passando, um dia chegaram lenhadores na vila e subiram a montanha. Eles subiram e começaram a cortar. Aí corta a primeira árvore, e quando estava cortando, aquela árvore estava animada, ela estava feliz, ela estava empolgada. Por quê? Porque ela tinha um paraquê daquilo acontecer. Ela sabia que, ao ser cortada, ela estava se aproximando do sonho dela, que era, eu quero me tornar um baú do tesouro, e isso vai acontecer. E ela olhava para as outras árvores dizendo, amigas, está acontecendo, eu vou me tornar aquele baú do tesouro, está tudo dando certo na minha vida. E cheia de felicidade.
A segunda árvore também começa a ser cortada e ela se anima, se enche de alegria e olha para a vida com muito mais significado, mesmo sendo cortada, porque ela via sentido naquilo que está acontecendo. E ela já se via como o grande navio carregando reis, carregando rainhas. As duas árvores foram cortadas. Ela disse: tchau, minha amiga, fique aqui e lembre as pessoas da presença de Deus. Aquilo deixou elas cheias de felicidade, sabendo que elas estavam indo em direção ao seu sonho. Os lenhadores pegaram as árvores, levaram, mas um dia eles voltaram lá, na montanha, aquela árvore que era linda, que lembrava as pessoas da presença de Deus, que sempre fazia o bem a todos que passavam, oferecia sombra, oferecia seus frutos, e que sempre viveu de acordo com o propósito dela, lembrando as pessoas de Deus. Ela não tinha sido cortada. Ela ainda não tinha sido cortada. E naquele momento, os lenhadores começam a usar o machado no tronco dela. Naquele momento, ela sente uma dor que parece irreparável, porque ela sabe que não vai poder ficar mais no topo da montanha. Ela sente que aquilo não é justo e talvez alguém que está assistindo já passou por um momento onde parece que seus sonhos foram arrancados pela raiz e não dava para plantar mais. Às vezes uma coisa injusta aconteceu na sua vida e você se pergunta por quê? Por que isso está acontecendo? E nesse momento que arrancaram essa árvore, começaram a arrancar, ela sentia uma dor, como se fosse aquela dor na alma. E ela não sabia explicar. Ela repetia por quê, e cortava, e cortava, e cortava. Eles gritaram madeira e ela caiu. Quando ela se dá conta, não dá para plantar de novo. Não tem como. Tinha cortado tudo que dava. Eu acredito que nesse momento foi mais ou menos o que eu senti quando eu perdi a minha irmã. E talvez muitos aqui passaram por momentos assim na vida também. E quando isso acontece, a gente tende a se perguntar por que isso aconteceu. Não é justo. Ela que sempre foi tão boa, eu pensei, podia ter sido eu. Várias vezes. E nesse momento a gente fica, dói na alma. Mas pensando nisso, os anos foram se passando. Aquela árvore que lembrava as pessoas da presença de Deus, ela foi jogada às traças em um porão abandonado. Cortaram ela, fizeram algumas vigas, iam fazer alguma coisa com ela, não fizeram nada. E deixaram ela lá. Doía, ela começou a perder o sentido, ela olhava um vazio, e essa é a fase de aprendizado que eu disse que todos nós, em algum momento, podemos passar. A segunda árvore, que tinha o sonho de ser um baú, eles cortaram ela, levaram para o celeiro e fizeram um coxo para colocar feno para os animais. A outra árvore, que tinha o sonho de ser um grande navio, eles cortaram ela e fizeram um barquinho de pesca, simples, para pescadores. Nesse momento, as árvores estavam frustradas e pensando, como assim, Deus? Por que você fez isso? Isso não é justo, eu tinha planejado tudo, a minha vida, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu poderia, isso aqui está fora do meu controle, alguém veio e fez. Passaram-se alguns anos. Um dia, e é isso que eu gosto de acreditar, chegou uma família, estava tendo um bebê. Eles passaram naquele celeiro e eles colocaram aquele menino para dormir ali. Ele nasceu e ficou ali naquele coxo. Naquele momento, aquela árvore entendeu que ela estava carregando algo que vale muito mais do que qualquer diamante, do que qualquer tesouro. Ela carregava a vida humana. E isso enchia aquela árvore de alegria, de felicidade. Ela via a vida humana. Ela sentia algo, um amor tão profundo que jamais ela conseguiria sentir com nenhum outro tipo de tesouro. E aquilo começou a fazer sentido. Ela entrou em uma fase de evolução. Os anos se passaram e aquele bebê foi crescendo. Aquele bebê começou a fazer alguns milagres.
e começou por alguns ser chamado de mestre. Ele um dia estava junto com outros dentro de um barquinho, que era aquela segunda árvore, que tinha o sonho de carregar grandes reis. Uma tempestade forte começa a acontecer e chove e relampia e trovões, e o barco e as pessoas que estão ali com ele começam a dizer: a gente vai morrer, e agora? Mas aquele jovem agora, que antes era aquele pequeno bebê, simplesmente olha para a tempestade e diz: haja paz. Em 2 palavras, a tempestade se acalma, o mar fica tranquilo. E naquele momento o barquinho entende que ele carregava alguém que era muito mais importante do que qualquer rei, do que qualquer rainha. Aquilo dá significado. E ele começa a sentir de novo a vontade de viver. E começa a agradecer por toda a história que ele viveu. E pedir, inclusive, desculpa por todos os momentos que ele tinha dito que a vida havia sido injusta com ele. Os anos se passam. E para fechar essa história, aquela árvore que estava abandonada às traças, isso a machuca mais uma vez. Acho que você imagina o que vem agora. Eles pegam aquela árvore, eles fazem uma cruz dela. Eles pegam aquele rapaz e começam a machucar ele. Ela sente a dor na alma mais uma vez, porque ela queria lembrar as pessoas de Deus, e ela vê tamanha judiação, tamanho sofrimento. Ela sente o prego entrando na mão daquele rapaz. Ela sente toda a dor, todas as chicotadas, o sangue escorrendo, aquele rapaz carregando o que ela havia se tornado, uma cruz, e ela não entende por que fazem isso comigo. Deus, eu só queria lembrar as pessoas da sua presença, e por que você faz isso comigo? Aquele rapaz é crucificado, ela chora, ela se sente culpada do porquê isso estava acontecendo. Mas nos últimos momentos, ela percebe e sente a luz daquele rapaz. Ela começa a entender aquele significado. E essa mensagem da presença de Deus, ela não levou só para quem morava naquele vilarejo, mas para todas as pessoas de todo mundo que hoje ainda usam o sinal da cruz. E falando sobre isso, como eu disse, às vezes acontece e a gente está na fase de aprendizado, às vezes a gente está na fase de evolução. E quando eu olho para a situação da minha irmã hoje, e não é fácil, eu penso que eu tenho que agradecer por todos os 33 anos que ela esteve aqui comigo. Tudo que ela me ensinou, todas as coisas que ela me deixou, e que sem ela a minha vida não seria como é. E eu tô falando isso porque talvez eu sei que tem alguém em casa que ou perdeu alguém querido, ou aconteceu algo que a vida pode não ser tão justa como eu gostaria. Mas se eu ficar muito tempo na fase de aprendizado, vai continuar doendo. Então, eu quero convidar você a se perguntar o para quê. E o para quê, diferente do porquê, e eu não estou dizendo que não deva perguntar porquê, mas não ficar tempo demais no porquê. O para quê isso aconteceu na minha vida. E para que isso aconteceu? E eu fico pensando isso agora no sentido de como eu posso ser um Romani ainda melhor. Em forma de honrar a minha irmã, em forma de honrar a minha vida. É uma mensagem também que eu quero deixar para quem está nos assistindo. Amigo, forte demais, hein? Difícil segurar as lágrimas. E quando eu vi para onde você estava indo com essa história, eu falei, meu Deus, está acontecendo isso mesmo. E você já tinha contado essa história antes, né, amigo? Nos seus eventos, né? Só que agora parece que tem um outro cheiro, né? Parece que tem uma outra coisa por causa da sua experiência. Cara, você tem transformado muitas pessoas. Só na comunidade são mais de 4.000, né? E agora, com uma simples e singela história, talvez, cara, alguém de casa tenha ressignificado alguma coisa, né? Romani, você tem dedicado toda a sua vida, cara, para fazer as pessoas ressignificarem suas histórias e escolherem viver melhor. Com o que você passou pela sua irmã, com a sua irmã, você tem um novo nível de camada, né? Um lugar de fala diferente, porque você já ajudava o cara que estava em luto, você já evitou alguns suicídios. E eu acredito que agora
isso é parte da sua história e pode levar isso para um próximo nível, cara. Como tem sido isso? Porque você tá num momento de reinvenção também, né? Sim. Você quer falar um pouco disso, amigo? Olha, primeiro, a coisa que me levou, eu sei que pensando em termos de negócios, pode não ser o mais inteligente, mas o que me fez construir a comunidade, entrar para a área da psicologia, ensinar todos os princípios que eu ensino, não foi pensando inicialmente no dinheiro exatamente, mas em alguma coisa que eu era apaixonado por fazer. Eu amo o desenvolvimento humano, eu percebo que cuidar da mente, cuidar do autoconhecimento, me transformou muito como ser humano. Então, eu queria levar isso para as pessoas. Falando um pouquinho disso e o paralelo, realmente eu acho que desenvolve um pouco mais de empatia. Falando, eu ter passado por isso, de alguma forma, eu acredito que eu consigo compreender um pouco melhor todas as pessoas que passam por desafios. Eu já peguei todo tipo de história que você imaginar, desde histórias muito mais pesadas, vou trazer alguns exemplos. Pessoas, já teve casos de pessoas que sofriam abuso do próprio pai, e aí o pai faleceu, a mãe começou a vender a pessoa para outras pessoas abusarem dela, e chegando a vender para grupo de pessoas, abusar dela em grupo. Então já teve casos assim, para entender o nível de sofrimento que algumas pessoas chegam a passar. E quando eu olho e penso que isso parece um milagre, e sabe o que trazendo aqui algum ponto em comum, e não estou dizendo necessariamente que a pessoa precisa ou ser cristão, mas um ponto em comum que eu vejo que ajuda pessoas que passam por grandes desafios é ter uma fé em algo, acreditar de alguma forma em algo que conecte ela com um pilar de, seja espiritualidade, seja o que ela quiser acreditar, que a vida vai ser melhor e que tem um motivo, alguma coisa. E eu falando isso aqui, eu sei que tem gente que pode olhar e falar assim, cara, mas eu sou extremamente cético. Eu também sou extremamente cético, mas eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em estatística. Então, das pessoas que eu converso, tem uma coisa que me chama muita atenção, tem um estudo de experiências traumáticas na infância. Tem um estudo onde, dessas experiências traumáticas na infância, cada uma dessas experiências sozinha já é suficiente para a pessoa ter mais chances de ter depressão. Por exemplo, se a pessoa tiver 4 dessas experiências, ela tem mais de 1000% chances de cometer suicídio. Exemplos de experiências, seja 1000% não, mais de 1000 vezes. Desculpa, de chance de cometer suicídio. Um dos exemplos de experiências é sofrer abuso, outro exemplo de experiência é ser espancado constantemente, ser abandonado, não conhecer seu pai, sua mãe, ser negligenciado, experiências realmente traumáticas. E cada uma delas sozinha já é difícil. Se a pessoa tinha 4 ou mais, já ficava muito difícil ela ter sanidade mental. Mas o que me chamou a atenção nesse estudo é que tinha pessoas que tinham as 10, ou seja, que deveria estar todo zoado da cabeça estatisticamente, mas não estava. E ao conversar com essas pessoas, um ponto em comum elas tinham. Todas, 100% das que tinham as 10 coisas e não tinham pirado da cabeça, tinham se conectado com alguma coisa que ela considerava Deus. E outra, às vezes diferentes fés. Uma pessoa podia ter se conectado de um jeito, outra pessoa de outro. Mas é fantástico perceber isso também. E falando sobre esses pontos, eu gosto muito de trazer dados, trazer pesquisas para poder olhar de forma não somente no meu viés. E eu sempre gostei muito de estudar sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, mas eu entendo que não é tão simples quando a pessoa passa por uma experiência traumática ou um desafio, ela voltar ao eixo simplesmente porque ela quer voltar ao eixo. Acontece literalmente mudanças na estrutura cerebral de uma pessoa. A forma que você vê o mundo, ou que tem gente que fala assim, mas eu não faço tudo quanto é exercício, eu não emociono por nada. Talvez
você não tenha vivenciado o que a outra pessoa viveu, e dependendo do dia, do momento, o que foi falado, exemplo, essa história que eu contei pode, para algumas pessoas, ter significado alguma coisa, para outras podem não ter significado nada, mas não quer dizer que eu não consigo, de alguma forma, engajar com alguma história ou mudar a mim. Significa que talvez tem que fazer sentido para mim, e nesse momento pode não estar fazendo. Pensando nisso também, eu começo a entrar num momento de vida onde eu penso muito em contribuição. Isso foi um valor para mim, no sentido, eu gosto de contribuir, até eu tenho que cuidar no sentido de que por muito tempo eu queria contribuir e não pensava em monetizar isso. Sim. E aí fica desequilibrada a balança da vida, né? Exato. E aí a contribuição acaba ficando menor do que poderia, né? Muito menor. Fala disso. Muita gente pensa, hoje eu tenho muita clareza, eu demorei a ter essa clareza. Muita gente pensa assim, eu quero ajudar as pessoas, então vou fazer um projeto social, eu vou fazer alguma coisa, mas tem que ser gratuito, porque eu quero contribuir. E por anos eu fui assim. Eu comecei o meu negócio, eu dava palestras em 2010, gratuitas em tudo quanto é escola de graça, para ter ideia. Olha o quanto é curioso. Eu pegava, dava as palestras de graças na escola, ensinava tudo que eu sabia de graça, era o mesmo Romani e eu fazendo o melhor. E assim, é como se a pessoa sentisse que ela estava me fazendo um favor de deixar eu entregar um negócio de graça. Sim. E aí eu não conseguia impactar. E é uma barreira de entrada enorme, apesar de pode ser de graça. Às vezes a pessoa não entende isso. Pode ser de graça. A dificuldade, se eu estivesse cobrando ou fosse de graça, é basicamente a mesma. Talvez até maior, né? Porque o cara que não paga não necessariamente tem o mesmo comprometimento do quem paga, né? E colocando, fala assim, mas aí vai ser mais fácil se eu fizer. Olha, eu oferecia de graça, e você não tem. Era assim, eu tinha que fazer várias reuniões até conseguir dar uma palestra gratuita. E para poder entregar aquilo. E eu tinha vontade de contribuir. Eu fazia aquilo porque eu via alguns dos alunos chegando, alguns anos depois, me mandava mensagem, Romani, eu montei meu negócio de lavar carro aqui, e agora eu tô independente. E assim, uma pessoa que vinha de uma realidade onde tinha visto o pai vender droga, assim, totalmente abandonado, e agora ele tinha saído daquilo ali. Isso me dava, me preenchia. Então comecei a ensinar autoconhecimento, desenvolvimento humano, os princípios da psicologia, porque eu queria pensar a forma de contribuir com as pessoas. Eu me conectei muito com pessoas que tinham passado por momentos de desafio e dor. Então trouxe pessoas, nesse sentido, muitas delas também, para a minha comunidade. E outra, o meu público, a maior parte deles são pessoas acima de 45 anos. Uhum. Pessoas, inclusive, eu tenho membros, alunos, parceiros de mais de 90 anos de idade. Sério? Que estão dentro da plataforma e renovam. E outro, membros que entraram tinham 85, já está com 90. Estão há 5 anos. Né? Estão há 5 anos junto comigo. Tem comunidade no Facebook? Tem comunidade no Facebook, mas a gente interage muito dentro da própria plataforma. É um aplicativo? É isso. Que maneiro. Dentro da própria plataforma. E assim, eu comecei esse projeto e na época eu tinha muito essa contribuição. Demorou a virar essa chave. Hoje eu vejo que lucro é o maior trabalho social que uma pessoa pode ter, é pensar em lucro. Fala mais. Eu demorei a entender e virar essa chave. E foi isso que mudou os meus resultados financeiros. Porque existe a ideia, eu vou explicar de forma simples, eu espero que entenda isso. Eu sou uma pessoa que tem um viés, falando agora meu viés econômico, eu tenho um viés, o lado liberal pró-social, a minha visão. Eu sou uma pessoa que gosta de contribuir com as pessoas e, ao mesmo tempo, acredita que é possível uma meritocracia. Quando eu digo meritocracia, eu não estou dizendo que todo mundo tem que partir do mesmo ponto de ponto. Eu tô dizendo não partem, né? Não partem. Existem privilégios. Pessoas confundem a ideia de meritocracia. Acredito que meritocracia é que todo mundo partiu do mesmo ponto. Não, meritocracia é que eu tenho um mérito no resultado. Então, se eu jogo a cesta para a cesta e faço a cesta, eu tenho mérito. Eu posso ter vantagem, mas se eu acertei a cesta, mérito.
De forma simples para explicar, porque tem gente que pode distorcer e falar, mas nem todo mundo parte do mesmo ponto. Eu não disse isso. Então, eu não parti. Quando eu era criança, eu vendia picolé na rua. Meu pai já foi boia fria na roça. Então, eu venho de uma situação... meu pai cresceu na roça, 11 irmãos, a minha mãe em outra roça. Meu avô falava para ela que estudar não era coisa de mulher. Então, assim... eu venho... Meu avô e minha avó não queria que ela fosse para a escola. Então, colocando assim, eu venho de uma realidade... também, eu vendia picolé não porque eu passava fome, mas porque eu sabia que se eu quisesse comprar um brinquedo, eu tinha que... Sim, fazer por onde? Correr atrás, né? Era eu que tinha que ir atrás. Então, colocando assim, quando eu comecei a entender que lucro era o maior trabalho social que existia, por que essa visão? Vamos lá, eu sei que você pode estar pensando, como assim, Romano, lucro? Não existe trabalho social sem lucro. Alguém tem que estar pagando a conta. Segunda coisa, se eu quero levar a mensagem para mais pessoas, eu vou precisar de lucro, porque eu vou precisar de contratar gente, vou precisar fazer esse projeto crescer. Sem lucro, o projeto não cresce. Isso. E lucro é a gorjeta de alguma coisa que gerou muito valor. Uhum. Se não resolve um problema real, se não soluciona um problema real, não tem lucro. E pensando nisso... Tem gente que fala assim, mas tem gente que tem lucro e faz coisa errada. Mas eu não tô falando dessas pessoas. Tem gente que vende droga, não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas íntegras que têm lucro. Sim. E eu acredito que são a maioria. Uhum. Então, pensando em mim, se eu tiver lucro é porque eu fiz alguma coisa boa. Isso. Pensando no Vitor, se você tiver lucro é porque você fez uma coisa boa. Então, pensando em quem está assistindo aí, se você pensar, eu sou uma pessoa boa, se eu tiver lucro é porque eu fiz alguma coisa boa. E a ideia de que para o outro ganhar, eu tenho que tomar dele. Não. Quer dizer, para eu ganhar, eu tenho que tomar alguma coisa do outro. Não. Eu tenho que dar algo que vale mais. Não é soma zero, né? Não é soma zero. E eu vou explicar isso aqui. Explica o que é isso do soma zero. Soma zero é que para alguém ganhar, outro necessariamente precisa perder. Né? Necessariamente precisa perder. E não é verdade. E não é verdade. Eu vou explicar isso economicamente como funciona. Imagina, vamos pegar aqui. Imagina que tem eu e você. Eu sou dono de uma construtora. Vou imaginar essa cena. Eu sou dono de uma construtora. E você, Vitor, decidiu que você... Uma outra realidade. Você decidiu que você queria montar uma loja de sapatos. E você falou, nossa, eu tenho aqui... vou pegar aqui esse terreno e vou construir a loja de sapatos. Mas você não tinha dinheiro para poder comprar a loja de sapatos. Eu tinha R$1 milhão no banco. Meu R$1 milhão está lá no banco. Você vai até o banco e fala o seguinte, banco, me empresta 1 milhão, eu te pago 1.200.000 depois, daqui a alguns anos que eu vou fazer a loja, vou fazer venda lá e vai dar certo. O banco acredita em você, então olha, o que precisou de crédito nesse caso? Olha aí como é criado do nada. Você foi lá e pegou, eu tinha esse 1 milhão, olha que louco, esse 1 milhão, de alguma forma, o banco tem o chamado índice de Basileia, que é o quanto o banco... de certa forma, para explicar de forma simples, o índice de Basileia é a cada R$10 que tem lá tem R$1 mesmo. Tudo alavancado. Alavancado. Ou seja, e se tiver esse 1, quer dizer que está saudável, que já é o esperado. Na realidade, 1,1 no Brasil. Então, isso já é o esperado. Significa que agora você tem esse 1 milhão. E que esse 1 milhão antes estava na minha conta, que agora você usou. Só que quem que você contratou para fazer a obra? Você me contratou e eu cobrei R$1 milhão para fazer a obra para você da loja de sapatos e deixar ela pronta. Aí a gente foi lá e fez a loja de sapatos. Está ficando incrível. E aí o banco viu, começou a dar certo, você começou a vender, não acabou a história ainda. Aí o banco viu que deu certo, você começou a pagar o banco, ele falou, não, o Vitor é bom, já sei. Ô Vitor, você não quer mais dinheiro? Aí, para poder ampliar sua loja? Aí o Vitor, quero, me empresta mais 1 milhão. O Vitor agora pegou mais 1 milhão com o banco. Eu, agora que tenho 2 milhões na minha conta, porque eu recebi aquele outro 1 milhão do Vitor, agora passa a ter 3 milhões porque eu vou cobrar de novo 1 milhão para fazer a segunda loja do Vitor. E
o Vitor criou riqueza, entre aspas, do nada. Ele precisou só da competência dele garantir que ele ia conseguir pagar ali. Se ele tiver feito tudo certinho, ele vai conseguir pagar ali o banco com juros. Então, o banco ganhou, porque depois ele recebeu esse dinheiro do Vitor com juros. Eu ganhei, e o Vitor ganhou. E o mundo ganhou. E o mundo ganhou. Porque as pessoas não comprariam os sapatos se não houvesse geração de valor. Sim. Então, de forma simples, essa é a lógica da soma zero. Entendendo que eu estou contribuindo definitivamente para a vida de alguém, é o que me faz vender com muito mais confiança e sabendo que eu estou fazendo um trabalho bonito. Todas as vezes que alguém compra, essa pessoa fica mais feliz do que eu ao vender. É uma sensação, isso daí, inclusive, eu aprendi vendo muito você fazer. Olha, vendeu uma mentoria, quem comprou a mentoria comemora e celebra. Se ele não celebrar, opa, tem alguma coisa ali que ficou errada. Verdade, eu falo isso no Vida de Mentor. Isso daí, e é muito verdade. Os meus clientes, quem quiser procurar, se você digitar Instituto Romani, vai no Google. Romani com 2 N. Romani com 2 Ns. Tem mais de 1.000 avaliações, 5 estrelas de média. E como que isso é possível? E a gente escreveu uns textões gigantescos, assim, de como agradecendo e tal. Imagina se eu não tivesse vendido para essas pessoas. Quantas famílias, quantas coisas, negócios que foram salvos, relacionamentos que foram salvos, pessoas que recuperaram a saúde, pessoas que começaram a acreditar nelas mesmas. Tudo, o princípio, eu olho muito para estilo de vida, princípio, construir essa vida leve e com resultado. Porque, olha, e eu venho de uma família que isso foi difícil para mim. Porque o meu pai, ele tem muito a mentalidade de que tudo exige extremo sacrifício. Eu entendo que se você deseja alguma coisa, você tem que trabalhar para conseguir aquilo. Mas a mentalidade dele é uma mentalidade, vamos colocar, ele nasceu na década de 50, então é uma outra visão de mundo. É uma visão que quase que trabalho tem que ter sofrimento. E eu desvincular disso no sentido de que eu consigo fazer com que trabalho tenha propósito e que ao mesmo tempo possa gerar muita riqueza, foi uma construção de entender de modelo de negócio, de entender sobre geração de valor, de entender que isso é contribuição e que é servir as outras pessoas. E construindo um estilo de vida que talvez, vou colocar um exemplo aqui, talvez eu poderia ganhar mais, faturar mais, sei lá, se eu falasse, olha, eu vou mudar para Alphaville, vou construir um estilo de vida onde eu vou correr focar 10 vezes mais no trabalho. Mas será que esse estilo de vida que eu quero construir para meu projeto de vida, sabe? E pensando no meu projeto de vida, eu posso brincar com o Ravi a hora que eu quiser. Isso vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que... E outra, eu ainda assim consigo fazer um bom dinheiro, uma margem de lucro. Quem trabalha com infoproduto, mentorias, sabe aí, tranquilamente você consegue tirar margem de lucro acima de 40%, então é uma margem de lucro interessante, dependendo de como estiver a estrutura do negócio, e ao mesmo tempo com boa qualidade de vida. E eu comecei a construir uma vida, e isso também eu aprendi muito com você, Vitor, e que eu uso isso como princípio de vida. Eu já fazia isso, mas sabe quando você faz isso e meio que você sente que você está deslocado? Como se você tivesse errado? Aí quando o Vitor falou, eu falei, então tá bom, não sou tão doido assim, de construir algo que sirva a mim. Isso. De pensar, opa, se eu quiser viajar, se eu quiser, vou colocar aqui, vou tirar férias em um mês que ninguém está tirando férias, se eu quiser, na parte da manhã tirar para poder não fazer nada, se eu quiser, ou se eu quiser também, eu vou focar aqui e ficar 2 semanas trabalhando igual um louco, porque isso vai me dar foco nesse momento e eu entendo que eu vou precisar disso, sem aquela regra de, existe uma coisa que a gente é quase que doutrinado, que eu preciso trabalhar, sei lá, de 8 às 18, ou de 9 às 18. E aí é uma cabeça muito, não, é só esse tempo de trabalho e depois acabou, e aí eu não posso falar de trabalho se não estou fazendo alguma coisa errada. Eu não conseguiria viver assim, porque eu acho que, peraí, é muito pesado a minha vida. Então eu fico a maior parte do dia não podendo viver para depois, durante a noite, eu poder viver.
Tá errado, né? Entregar o seu melhor e ficar com o que sobra, o pior, né, pra sua família, isso tá errado também. E pensa sobre isso. Você que está assistindo, se alguém chegar, sei lá, quanto que seria uma renda que você ficaria feliz? Vamos imaginar que é 100 mil por mês. Então vamos supor que alguém fala, não, 100 mil por mês seria uma renda que tô bem. Beleza, se te der 100 mil por mês, só que você não pudesse escolher a tarefa que você vai fazer. Aleatoriamente, alguém vai escolher essa tarefa por você, você não tem opção de voto. Você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida, e é só essa tarefa. Você toparia? De jeito nenhum. É isso. Então não é só sobre... E muita gente pensa, não, tem que resolver. É dinheiro e depois a gente vê o resto. Eu acho que as duas coisas têm que... senão é aquela máxima de sucesso sem felicidade é fracasso. Sim. E eu olho muito essa questão do estilo de vida, de construir uma vida que para o Romani vai servir ao Romani, e ao mesmo tempo eu conseguir fazer com que isso seja rentável. E para isso eu preciso ter visão de modelo de negócio. Hoje, cada vez mais, um projeto que eu estou nesse momento, né? Porque eu tenho a mentoria para as pessoas que desejam ter hoje a minha esteira de produto. Eu tenho uma plataforma onde basicamente eu peguei o que a faculdade de psicologia poderia oferecer fora a graduação em psicologia, mas as disciplinas, os professores, tem professores com mestrado, doutorado. Eu trouxe excelentes professores dando as disciplinas, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, gestalt terapia, e várias outras, oratória, criação de palestras, várias coisas dentro de uma plataforma que desenvolve e prepara um ser humano. E aí, até umas coisas que fogem um pouco, mas eu amo falar sobre isso também, porque é isso que eu senti que eu aprender muito sobre negócios, colocando o meu negócio, querendo ou não, isso me ajudou. Então eu acabo passando um pouco dessa visão também, que nem todo mundo... Por exemplo, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, ele é um empresário, às vezes ele não tem essa noção. Um profissional da saúde, ele é um empresário, às vezes ele não tem essa noção. Ele tem que entender sobre contratação, delegação, às vezes gerir time, e uma visão que nem todo mundo tem é que eu não preciso necessariamente, vamos supor, eu sou apaixonado por psicologia. Se você quiser criar um impacto grande, talvez não seja necessariamente preciso ser você que vai atender. Às vezes você vai montar uma clínica, contratar uma galera e essa pessoa atender, e você vai ser o canal de distribuição a construir uma marca forte e, às vezes, sabendo só de negócio, você conseguiria fazer. Então, eu passo muito dessa visão com um olhar empreendedor da minha jornada. Lógico que eu tenho muito a aprender ainda, mas até baseado no que eu vivo, e junto com essas coisas do desenvolvimento humano. E como eu vim tem a plataforma, aí tem as pessoas que queriam mais proximidade, que queriam mais a minha cabeça pensando junto, queriam uma coisa até mais acadêmica. Então, tem a pós-graduação em psicologia e neurociência, onde essas pessoas recebem o diploma de pós-graduação, psicologia e neurociência, e ao mesmo tempo tem o meu acompanhamento, para poder ajudar ela com o projeto de vida dela. Você se torna o mentor dela, né? Eu me torno o mentor dela. Uma mentoria com pós-graduação, onde ela tem a capacidade técnica e as questões também, onde eu me envolvo conhecendo um pouquinho da vida e do negócio de cada um. Aí nessa mentoria, eu fiquei pensando, nossa, e como eu posso, de alguma forma, construir agora alguma coisa? Eu fiz um patrimônio, lógico que ainda dá para crescer bastante, mas eu fiz um patrimônio que me dá uma vida confortável. E é uma pergunta que fica a provocação para quem está assistindo. Qual que é a sua ambição? Qual que é o seu projeto de vida? Se não existisse possibilidade de fracasso e você pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Ou se você ganhou 100 milhões de dólares na loteria e, sei lá, você já viajou o mundo, passou aí uns meses e você fosse fazer qualquer coisa da vida, o que você gostaria de fazer? Se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de fazer? Eu sei que tem gente que fala, eu ia ficar, descansar ou viajar. Cara, isso passa. O seu projeto de vida mesmo, alguma coisa, sei lá, eu pelo menos tenho algo que eu quero deixar, contribuir para outras pessoas. A minha percepção, muita gente fala, quando se pensa em propósito de vida, muita gente fala, pense nos seus pontos fortes, suas habilidades. Eu não acho que é bem assim, porque quando eu era, curiosamente, é uma coisa que não...
eu tinha um talento natural para arte marcial, e eu não destaquei a arte marcial, mas eu tinha um talento. Eu lembro que eu ia, a pessoa falava, cara, mas você já treina tem 2 anos. Eu não, tô treinando agora. Acabou de começar. Então, o que acontece? Beleza, eu tinha aquele talento, mas eu não desenvolvi aquele talento, então eu perdi alguma coisa. Não acho que eu perdi, porque eu não vejo só o ponto forte como sendo o propósito. Muito longe disso. Se não, imagina isso. O que você gostava de fazer quando, sei lá, você era adolescente? Você ia fazer educação física? Eu gostava de vender. Cara, o seu conector. Eu gostava de me comunicar, persuadir. E curiosamente, eu, por exemplo, poderia ter ido para uma área que não... Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E tem muitas pessoas que podem ser assim. Então, o que eu fiquei pensando sobre essa conexão com o propósito? Primeiro que é importante lembrar que é uma jornada eterna, pelo fato... eu vou compartilhar brevemente a história de Sísifo. Como que é a história de Sísifo? Olha, da mitologia grega. Desafiou os deuses. Ele desafia os deuses e ele é castigado, porque ele enganou os deuses. E nisso, ele é condenado a passar o resto da eternidade pegando uma pedra, uma rocha. Ele tem que empurrar essa rocha morro acima, e quando ele está prestes a chegar no topo para deixar a rocha lá e finalizar a sua tarefa, magicamente ele volta para a base da montanha e tem que subir tudo de novo. Ele repete isso infinitas vezes, sem terminar. É uma tarefa inacabável. Ele solta a pedra e ela desce. Não é mágica, não tem mágica não. ele volta mesmo. Mas ele não consegue terminar. Então a pedra sempre vai voltar. Mas sabe o que é o ponto dessa analogia? Pensa sobre isso. Esse é o castigo de Sísifo. Uma tarefa sem fim. E por que ela parece um castigo? Porque não tem propósito. Não tem propósito. Mas sabe o que eu comecei a imaginar? E essa reflexão veio com as escrituras de um filósofo chamado Camus, Albert Camus. E que é o seguinte: é possível pensar que Sísifo tenha sido feliz fazendo isso. Extremamente feliz. Se ele gostar de empurrar a pedra pra cima. Porque, imagina, não é só... Imagina isso. Imagina o seu dia, tem 24 horas. É uma pedra que você empurra e no final acaba e começa tudo de novo amanhã. Imagina a sua semana, tem 7 dias. E se eu viver pro final de semana? Eu estou vivendo, empurrando a pedra, e aí eu vou viver só no final de semana, quando chegar no topo da montanha? Imagina que eu cheguei no topo do Everest, eu comemoro, passo um pouquinho, legal, agora eu vou descer. Fazer o quê? Eu vou ficar lá a vida inteira? E o mês, o ano e a vida. Todos os dias a gente tem essa subida da montanha. Todos os dias Sísifo tinha oportunidade de encontrar uma forma de ser feliz. Alguns dias ele encontrava, outros não. Assim como nós. Eu olho para essa história entendendo que talvez Sísifo, porque ele teve tempo para isso, tenha encontrado maneiras de ser feliz nessa jornada. Assim como eu espero que muitos de nós podemos encontrar maneiras de ser felizes nessa jornada. E pensando sobre essas perguntas que eu trouxe aqui, sobre essa questão de sentido e propósito, uma coisa que para mim é forte, talvez seja para algumas pessoas, deixar o mundo um pouco melhor do que era antes de estar aqui, servindo a algumas outras pessoas. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que quando contribui de fato, que faz a diferença, que sente uma necessidade psicológica de alguma forma, a gente ter esse reconhecimento, nos sentirmos importantes, pertencer a um grupo. Se uma pessoa se sente deslocada, não pertence a grupo nenhum, isso está bem psicologicamente. Se uma pessoa não dá e não recebe amor, essa pessoa não vai estar bem. E olha, dar e receber amor. Isso é tão forte que se uma pessoa tem um pet em casa, ela tem menos chance de ter depressão, porque ela recebe, pelo menos, e às vezes dá. Sim. Então, dar e receber amor. Eu tenho ter a necessidade de pertencer a um grupo, ter a necessidade de propósito, e propósito não significa uma meta. Propósito significa significado. Eu vou trazer um exemplo esdrúxulo, mas que pode ajudar. Talvez alguém aqui já tenha ido correr e olhado para, sei lá, uma árvore e falou, vou correr até aquela árvore. E não para de correr até chegar na árvore. Pronto, você encontrou um sentido. Uma meta específica, pontual. Alguma coisa que te moveu a fazer alguma coisa. Não é necessariamente que eu preciso e isso vai ser para a vida, e se eu não fizer isso, eu posso ter vários lás durante a vida. E várias vezes que eu vou subir, a pedra vai descer e eu vou subir. E eu tô nesse momento
de olhar e pensar, nossa, o que eu gostaria de contribuir? Eu lembro que foi uma época muito feliz da minha vida, também quando eu entregava ali as aulas para os alunos de escolas onde eu via aquelas pessoas construindo um futuro melhor. Eu recebi várias e várias mensagens de pessoas agradecendo e me compartilhando como aquilo mudou a trajetória de vida daquele ser humano, sabe? De uma pessoa que olhava e não via chance de futuro para si mesmo, ou às vezes estava no momento que eu tenho que fazer isso porque é isso que a sociedade determina que eu vá fazer, mas e eu, sem olhar para dentro, sem cuidar de mim? O que eu quero? Todo mundo tá falando que é isso aqui que eu devo fazer, mas o que eu... E às vezes a própria pessoa não sabe. Um exemplo, o Vitor fez direito. Mas já passou. Agora eu sou uma pessoa legal, vai. E nada contra os advogados. Inclusive, se você for, entra aí em vidadementor.com.br/advogados. Você vai ver várias pessoas que eu já ajudei dentro do direito, mas eu, graças a Deus, saí desse mundo aí. E é isso, porque não tem... E talvez para algumas pessoas ser advogado vai preencher a alma dela. É o sonho da vida, eu tenho vários amigos. E tem outras pessoas que, nossa, eu estou vivendo essa vida porque se eu não olhar e souber escolher de alguma forma, ou não souber dizer não, sem perceber, alguém vai ficar escolhendo por mim. Uhum. A vida vai passando. E eu pensei, nossa, e se colocasse isso de alguma forma dentro de projetos... Vamos colocar aqui assim, eu não acredito que a política realmente vai mudar um país, porque ela é só reflexo da população. Então, quando a gente pensa em transformar as coisas, uma vez me perguntaram, Romano, se você pudesse mudar o mundo, o que você mudaria? A minha resposta foi eu. E aí as pessoas... Uau! Meu Deus! Eles falaram, cara, você é muito... E olha, a pessoa falou pra mim, você é muito egoísta. não é ser egoísta, é porque eu tenho total noção que, vamos acabar com a fome no mundo. Amanhã tá todo mundo com fome de novo. Então, se eu me transformo, eu tenho condição de fazer qualquer outra coisa. E não é todo mundo que consegue entender isso. De fato entender. Porque isso é autorresponsabilidade. De trazer, assim, intrinsecamente, buscar. E não é tão simples fazer isso no dia a dia. É muito mais fácil falar, por causa disso, começa a prestar atenção nisso. Acontece alguma coisa. Quantas vezes, se você está reclamando de algo, você está colocando a responsabilidade em um terceiro. Você está começando, olha para dentro, e começa a perceber. Eu gosto de dividir em níveis. Primeiro nível, eu chamo de figurante. Aquela pessoa que passa pela vida. 90% das pessoas vivem nesse nível e elas se veem muito mais como consequência de tudo que acontece no mundo. Essas pessoas é como se tivesse um ratinho, uma gaiola. Esse ratinho está dentro da gaiola, ele recebe a ração. Ele vai viver ali a vida toda, e se qualquer ratinho fala que vai sair dali, ratinho é doido. E essas pessoas estão conformadas. É como se tivesse uma forma, e tá dentro da forma, tá conformadinho. E para tirar essa pessoa dali, se tem muito tempo que as pessoas não te chamam de doido, pode ser que você tá dentro Tá na forma. Está na forma. Então é normal esse status quo. Eu acho genial aquele comercial do Steve Jobs lá dos loucos. Os misfits, os deslocados, que estão no lugar errado, né? Os rebeldes. Aquilo lá representa muito essa analogia que eu vou trazer. Eu chamo de pirâmide transformacional, que eu chamo do figurante. Esse daqui, sem perceber, ele acha que já sabe de tudo. Esse figurante, ele tem certeza das coisas, só que ele não tem resultado. E essa arrogância dele prende ele, de certa forma, a não ir para os próximos níveis, porque ele já sabe. Então, por que eu vou contratar uma mentoria do Vitor se eu já sei de tudo, se eu sou muito bom? Por que eu vou, de alguma forma, me desenvolver, buscar, entrar, conhecer o programa do Instituto Romani, se eu já sei de tudo? Essa pessoa aqui, se alguém vai fazer um curso, investe em uma mentoria, vai ser bom jogando dinheiro fora. É aquela pessoa que olha para o mundo como se eu fosse consequência das coisas. Já eram assim antes de eu estar aqui. Uhum. Os outros, aqui o protagonista, que é o segundo nível, é onde isso aqui é da minha cabeça, não é? 9,9% das pessoas estão. O que são os 9,9%? O protagonista não é aquele para qual a jornada é mais fácil. Pensa em qualquer história, pensa num filme.
Pensa em Matrix. A jornada do Neo foi a mais fácil? Não. Mas ele era o protagonista. Então é aquele que mais se transforma dentro de uma jornada. É aquele que tem mais humildade para poder deixar eu aprender isso daqui, porque tem coisa que eu não sei. Se você pega qualquer história, você pega ali o William Wallace no início e depois você pega ele no final, liderando o exército, ele se transformou. Ele não é mais, ele fica irreconhecível. E essa é a história do protagonista, ele busca. É quando a gente começa a investir em nós mesmos, é quando a gente começa a tirar um pouco esse ego, essas cascas, entender que tem coisas que eu não sei, e por isso tem resultados, como já dizia o Paulo Vieira, resultados que eu ainda não tenho. Então, tem coisas que eu posso aprender. Eu começo a ter mais autorresponsabilidade. Aqui eu já reclamo menos, aqui eu vou criticar menos, e somos humanos. Pode ser que em algum momento você vai criticar, reclamar, só que aí você voltou para o nível de figurante. E essas pessoas aqui, elas já começam a entender que elas são parte da causa. E o último nível ali que eu chamo transformacional, e que a gente nem sempre... Eu, por exemplo, ainda tenho... Eu sempre estou em busca de viver cada vez mais tempo ali. Nem sempre dá para viver ali. Mas é pessoas que você não vai ver reclamando, criticando, falando mal de outras pessoas. São pessoas que elas se veem totalmente como causa e não como consequência. São pessoas que, de alguma forma, olham para o mundo e é aquela pessoa que sabe que a gaiola não tá boa, então vamos construir outra. Mas construir gaiola? Como assim? Não dá. Essa pessoa, como já dizia Steve Jobs, entende que aquele outro ser humano não é tão diferente dele assim. E exemplos de pessoas, você pode pegar Jesus Cristo, você pode pegar a Mahatma Gandhi, quando ele era um advogado, morava na Inglaterra, foi para a Índia, viu um monte de injustiça e disse: não saio daqui até a gente libertar esse país. O cara é maluco. E foi lá e fez isso. Você pega, tem uma história de uma menina, ela passou por vários traumas, os pais assassinados, ela basicamente era dominada por um outro país, o país onde ela vivia, ou seja, como se ela fosse uma escrava do outro país, vivendo em uma situação pobre, mulher, isso no século XV. Essa menina, aos 15 anos de idade, e lembrando que ela perdeu a família, perdeu tudo que ela tinha de noção, ela perdeu a família, escravizada, como todos os outros daquele país dela, ou seja, era conquistados por outro país, e era uma mulher que basicamente era como se fosse um cachorro hoje em dia, naquela época, não tinha voz. Ela decide que ela quer libertar aquele país. É maluca, olhando quem não acha que é. Aos 16 anos, ela começou essa jornada para libertar aquele país. Ela formou exércitos. Aos 19, ela libertou aquele país. Essa é a história de Joana d'Arc. Então, são pessoas que olham para a realidade entendendo que elas são causa e não consequência. E não é tão simples a gente olhar para a realidade assim. Tem coisas que a gente pode entender, aceitar, mas eu admiro essas pessoas que transformam as coisas. É como se... E é muita visão do empreendedor, muitas vezes, que muitos não entendem. Imagina, cheguei em uma cidade, aí não tinha água ali naquela cidade. Alguns vão ficar reclamando que tem que andar 10 quilômetros para buscar água. Outros vão ver a oportunidade de criar um sistema de saneamento, levar água para lá e falar, nossa. E aí depois, alguns ainda vão chamar ele, nossa, mas ele é explorador, hein? Tá cobrando a gente para usar água aqui. Ainda bem que esse cara existe. Isso. E solucionou esse problema. E por que não? Se ele vê, por que não eu? Mas aí tem muitos problemas que o mundo ainda precisa de solução. E ter esse olhar para... Vamos pegar empresas mais novas, quando a gente pensa, tava tudo solucionado. Será? O Uber não é tão antigo assim. A Netflix pegou uma solução que tinha rebobinar a fita e tal. E tem quantas outras soluções que esse olhar de vamos transformar as coisas. Eu quero poder cada vez mais levar isso para a educação e, como eu disse, para as pessoas. E eu acredito que isso também pode começar na escola, né? E é uma visão que você tem para o futuro, né? É uma visão que eu tenho para o futuro. É uma visão que eu tenho pensando, até assim como
forma de contribuição, mas pensando, não dá para pensar em contribuição sem lucro. Isso é importante lembrar, baseado nesses princípios. É aquilo, né? Não faça sem dinheiro e não faça só por dinheiro. Uhum. E eu acredito que se de alguma forma a gente conseguir levar mensagens de princípios como família, levar princípios de resiliência, melhorar a comunicação, habilidades que vão além da escola, eu acredito que a gente pode construir uma sociedade melhor, ensinar as pessoas a pensarem, a ser pessoas do bem, que de fato estão pensando em contribuir, ser pessoas boas. Eu acho que isso a gente transforma um país, porque aí fica a consequência, quem vai entrar na política, quem vai ser o policial, quem vai ser as pessoas dentro da sociedade, vão ser essas pessoas que hoje são jovens, que estão dentro das escolas, e eu acredito que é um projeto que me move muito pensar sobre ele. E essas são as cenas dos próximos capítulos, provavelmente, né? Quem sabe daqui a alguns anos você volta contando como que você realizou isso também, né? Eu vou... E assim, tudo começa com o poder do 1. Às vezes, como lembra, eu falei, eu fiz a primeira turma com 6 pessoas, de repente um evento com 15 mil pessoas. Uhum. E então, às vezes começa ali, vou fazer em uma escola com algumas poucas pessoas, como eu já fazia lá atrás, é um projeto que eu fazia isso em 2010. Uhum. Então, de alguma forma, sentir assim, uma contribuição que preenche. E eu acho que isso é muito importante para nós pensarmos essas contribuições também. Que massa, meu amigo. E onde que a galera pode seguir aprendendo com você e acompanhando o seu trabalho e entrar em contato com você se eles precisam de ajuda? Para quem, seja, gosta de desenvolvimento humano, quer aprender sobre psicologia, neurociência, hipnose, ou se você gostou de me conhecer de alguma forma, manda uma mensagem lá no meu Instagram, @RomaniSouza, Romani tem 2 N's, que vai ser um prazer conversar com você. Se falar que veio aqui do VDcast, eu pessoalmente vou te responder, vai ser um prazer. E para as pessoas também que quiserem acompanhar meu canal do YouTube, tem sempre conteúdo saindo por lá, onde eu coloco reflexões da minha ideia, das minhas ideias. Tem hoje 144 mil inscritos lá no YouTube. Também vai ser um prazer receber vocês. Que massa, Romani. E olha, se todos os vídeos seus do YouTube desaparecerem e todas as suas postagens do Instagram sumirem também, menos uma postagem que vai ser esse corte agora. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo saberem? É uma boa pergunta aqui, porque isso aqui é ponto de autoconhecimento, porque há muito tempo eu dizia, erre rápido, aprenda rápido. Hoje, talvez, eu acredito que seria algo como viva a sua verdade. Eu acho que seria algo nesse sentido, viva a sua verdade, por máximo que outras pessoas ainda não consigam enxergar. Acho que seria algo nesse sentido. Que massa, amigo. Romani, grato pela sua contribuição aqui, pela sua doação de tempo aqui. É muito bom ver o quanto que você evoluiu de lá atrás para cá. Eu acredito que você vai continuar transformando muitas pessoas através da sua voz, da sua mensagem e da sua história de transformação, amigo. Eu quero te agradecer, Vitor, dizer que você fez muita diferença na minha trajetória, é uma pessoa incrível, super do bem, que às vezes as pessoas pensam em mentorias e pensam só, acreditam que é, sei lá, um conteúdo ou uma técnica específica que vai transformar, mas eu acho que é a forma de enxergar a vida. E eu falo por mim, e eu passei nisso, eu vim de uma cidade pequena, de interior. Para mim, poder falar o português correto já é um grande desafio, e assim, pode ser que eu falei alguma coisa errada aqui, porque na minha todas as pessoas, todos os meus amigos de infância, todos falavam muito errado, o português mesmo. Então, para mim, assim, a forma de enxergar as coisas, por exemplo, estar próximo ao Vitor, a forma de enxergar as coisas, fazer parte de grupos me ajudaram muito a ampliar minha visão de mundo. Eu acho que mentorias têm muito a ver não só com o conteúdo, mas com a forma de enxergar a vida. Que massa. E é incrível ver onde você já chegou e imaginar onde você ainda pode chegar, amigo. Conta comigo, tá bom? Estamos juntos, meu amigo. Tamo junto. E olha, se você tocar na tela, você vai poder conhecer a história de outros empreendedores digitais